cuidado que esse grupo, às vezes, eles vão se empolgando. Teve um grupo que alguém começou a ler poemas, e nós falamos, gente, vamos acabar, são Tá nunca. pizza. Foi ótimo, ótimo, muito obrigado. Eu, evidentemente, tentaria salientar algumas questões para deixar abrir a conversa, para voltar para a professora Ilma, abrir também para as outras pessoas. Confesso que eu vou me tentarei me conter, porque senão eu vou começar a pedir orientações às duas. Olha, que eu gostei disso aqui, como é que eu faço para ler algumas coisas aqui? Em alguns momentos da fala da professora Regina, eu lembrei do Iser, teoria da recepção, quando ela falava sobre a obra ser aberto, o texto é aberto, mas é fechado, eu lembrava do Humberto Eco, né? A obra é aberta, mas tem limites na interpretação. Calma, não pode qualquer coisa nesse sentido. Mas eu achei muito interessante essa parte do Cobogó, na ideia de a nossa própria experiência humana e a própria sala de aula. Eu acho essa ideia da sala como a ideia do interior e do exterior. Mesmo tempo que você recebe o exterior, você tem essa abertura, esse olhar. Então, acho que tem umas questões muito interessantes. Mas eu gostaria de resgatar uma coisa que ficou na fala da Ilma, e aí já vou pincelando um pouco. Eu sei que eu acabei não me contendo devido ao impacto das leituras poéticas da Ilma, e aí já fui falando um monte de coisa no meio, mas eu acho que ela falou uma questão também muito importante, sobre, mesmo com todos os problemas, as nossas dificuldades, a questão da alegria. Inclusive, hoje, eu acho que tivemos aí um caso particular, mesmo com os problemas de conexões, mesmo com os problemas variados, e eu não vou aqui abrir lamúrias falando de todos os problemas que nós temos institucionalmente, o FRJ, o ERJ, etc., mas como nós conseguimos também, dentro dessas limitações, acho que a professora Regina trouxe isso muito bem, no MEC, os nossos documentos oficiais, como nós criamos um hábito de ditarmos regras, de buscarmos regras até onde a regra não existe, e como isso é um plano de desgoverno. Não estou falando do atual governo, nem do anterior, nada disso, mas como nós impedimos com que as pessoas pensem, impedimos com que elas reflitam. E as pessoas que participam bastante do grupo, acho que, sobretudo, eu vejo aqui bolsistas da matemática, acho que elas perceberam muito bem nas duas falas algumas questões muito similares com o que nós enfrentamos na prática pedagógica da matemática, questões muito similares da relação entre o concreto e o abstrato, como trazer uma linguagem mais formal e tratar de uma maneira informal, mas sem perder o rigor. Mas uma situação que, para mim, eu costumo brincar aqui durante a semana, que eu vou trazendo muitos relatos do que ocorre, algumas coisas que ocorrem durante a semana. Eu acho que hoje, na fala das duas, eu vou lembrar na semana passada e nessa, 2 alunos do CAP. Não vou mencionar a sala, não vou mencionar nada, mas num determinado momento, e temos aqui pessoas que estão trabalhando com eles nas aulas de trigonometria, talvez alguém se lembre, um aluno disse para mim assim: professor, o problema não é a trigonometria. Eu entendo os conceitos todos. O meu problema é que eu não consigo entender o que esse texto está pedindo. Os textos eram textos padronizados, de questões de vestibular, de questões de concurso. Então, a questão dele era a interpretação de texto. Eu já tive essa experiência no passado, devo registrar antes de ter ido na faculdade de letras, mas já com essa vocação de gostar de letras, que eu percebi isso rapidamente no Estado, no meu primeiro contrato no Estado, lá em Niterói, que as pessoas não conseguiam ler. Elas não conseguiam ler o mundo, elas não conseguiam ler a elas mesmas nesse mundo, e nem os textos. Então, na aula de matemática, eu trabalhava com algumas leituras de poemas, de canções, e podia interpreta, o que está sendo dito aqui? Por que isso está acontecendo? É claro que, infelizmente, os professores de português geralmente falam: você está querendo pegar o meu espaço, para. Não pode. Aconteceu. Mais uma situação também interessante que aconteceu essa semana, hoje, um aluno chegou para mim e disse: professor, desculpa, Ilma, ele falou assim mesmo, posso matar a aula de português para assistir a aula sua de matemática? Eu falei: de maneira alguma. E eu já o conheço, enfim, disse: olha, uma das situações, inclusive, é que por português você aprenderá melhor e mais matemática. Então, não é porque você gosta de matemática, aquele estudante particular tem uma vocação, um negócio de matemática, de física, e eu disse: olha, inclusive a organização da sua expressão. Na aula lá de português é como você vai aprender melhor a se expressar, se orientar, para a gente trabalhar aqui nos conceitos que você quer trabalhar de cálculo. Então, assim, eu achei essas duas questões muito interessantes que ocorreram nessa semana,
com alguns estudantes, porque, de certa maneira, elas refletem um pouco de outra maneira, de um outro contexto que vocês trouxeram. É verdade a questão do MEC, desse rigor, dessa regra, e que eu lembro de uma aula da professora Regina em que nós realmente falávamos sobre essa questão do gênero. Como que esse gênero também, invariavelmente, está na nossa prática. A sala de aula como uma espécie de um gênero. O que tem que ter numa sala de aula? Qual é essa experiência de criar essa aula? E, de certo modo, essa obsessão que nós temos de regra. E eu sei que talvez os culpados recaiam sempre nos matemáticos, porque é essa ideia de que com uma regra, com uma fórmula, uma solução, você conseguirá descobrir. Tem alguém do nosso grupo que apresentou um colóquio que nós fizemos de licenciandos, e foi justamente essa, ela disse assim, olha, eu gostaria que esse conteúdo fosse aplicado sem as fórmulas, porque tem tantas coisas a serem descobertas. Ao ler um poema, ao tratar um poema, ao tratar dessa maneira e de outra forma. Então, assim, eu gostaria apenas de trazer essas observações. Eu acho também essa relação, sobretudo, do concreto com o abstrato, ela é fascinante. Em algum momento, nos campos semânticos, nas articulações semânticas que a professora Regina trabalhava, e também a professora Ilma na leitura, mostrava isso de maneira muito, muito clara, de como você consegue, ao mesmo tempo, de algo aparentemente mais concreto. É óbvio que a palavra, como número, ela já é abstrata, já é um conceito mental, mas ela reporta algo concreto, e, ao mesmo tempo, os sentidos que isso produz, os ecos que vão sendo produzidos ao longo do processo. E como nas outras ciências isso também acontece. Como dentro de uma aula de matemática, dentro de uma aula de física, essas relações vão ocorrendo ali, enfim, de diversas maneiras. Outra situação que me parece também importante, a escolha de texto literário e textos literários com, talvez, para retornar a palavra da professora Regina, impactos distintos. Um texto, por exemplo, que a professora Ilma nos traz com um impacto social bastante claro, e o texto, a poesia, não com um impacto talvez social tão claro, mas como essas nuances também estão ali. Essa semana eu conversava sobre o Cobogó nesse sentido como um complexo, né? Algo que junta tanto o interior quanto o exterior, e é muito engraçado, porque, enfim, conversava lá na filosofia sobre Nicolau de Cusa, sobre essas questões, esse convívio de contrários. E, de novo, como nós temos tanta dificuldade de conviver com o diferente, como nós temos tanta dificuldade em aceitar e ouvir a voz do outro e nesse convívio. Então, eu abro espaço àqueles que quiserem já levantar a mão, mas passo a palavra à professora Ilma para alguma consideração, também a professora Regina, e aqueles que quiserem comentar algo já no chat ou levantar a mão, eu vou coordenando aqui também, tá bom? Ilma. Minha querida professora Regina, você me lembrou muito a minha professora orientadora, Teresa Tedesco, que falava muito, o texto é aberto, mas ele não é escancarado. Tem alunos que chegam mais próximo do sentido e tem alunos que não chegam. Então, assim, eu me sentia muito constrangida, às vezes, de lidar com a literatura, porque tem muita gente da literatura, né, na minha equipe, e eu era tipo um estranho no ninho da língua, né? Mas eu precisei aprender a lidar com a língua aplicada aos usos literários. Então, é muito importante essa troca, para mim foi muito bacana, porque nós estamos em lugares, né, distintos. Eu estou no ensino básico, você está no ensino superior, mas como a gente pode entrelaçar para que a gente, de fato, torne esse país, né, mais letrado, né? Então, beijo grande, já receba meu carinho, meu afeto, e amei a sua fala também, né? Me trouxe descanso de ver que eu não estou fazendo uma coisa louca. Beijo. E eu também. Ao ouvir você, tô assim, eu não tô. Não, outra coisa que eu queria comentar, já pelo que você falou, é que às vezes essas diferenças
divisões, né, entre as disciplinas, né, também acontece na nossa área de letras. A gente vê que, às vezes, tem professores que separam, né, a literatura por um lado, a língua por outro, e quanto que é importante a gente manter esse diálogo, né? Nosso departamento, por exemplo, é letras vernáculas, mas a gente vê também, né, às vezes até um movimento, vamos separar o programa de pós-graduação de literatura, outro de língua, e, na verdade, é tão interessante esse diálogo que a gente pode promover, né? Alguns professores do nosso departamento transitam entre os dois mundos, né? Mas não é tão assim, tão aceito, né? Então, assim, eu, por exemplo, trabalhei com poesia digital, né? Análise discursiva da poesia digital, então eu tinha interesse, mas às vezes não era tão fácil assim fazer um diálogo. Então, imagina se a gente não tem um diálogo nem dentro do departamento de Irá, a dificuldade que é essa relação com a escola, né? E com as outras disciplinas. Jean, você me lembrou essa coisa da leitura, né, dos problemas de matemática. Eu trabalhei numa escola, na época, que tinha umas atividades no sábado. Sabe quando começou aquele negócio de 200 horas, que ninguém sabia o que fazer com aquilo? Que aumentou o número de horas, assim, exageradamente, numa época em que isso não era uma exigência. Então, a escola que eu trabalhava colocou aulas aos sábados para cumprir a exigência das 200 horas, que eles não sabiam como distribuir as 200 horas no ano. Então, a gente teve algumas atividades no sábado, e a escola primava pela essa preocupação com a intertextualidade, interdisciplinaridade, na verdade. Então, a gente teve um estudo, a gente teve uma atividade que era matemática com português. E um dos problemas que a gente teve que discutir é esse: os alunos não conseguiam interpretar o problema, né? Não é que eles não soubessem aplicar o conhecimento matemático para resolver o problema. A dificuldade era saber o que o problema estava colocando, né? E aí eu me lembro da gente trabalhando juntos, né, com um trabalho, eu de um lado e o professor de matemática do outro, junto com os alunos, para a gente discutir, né, essa questão de como interpretar. E eu trabalhei numa escola de técnica, em que eu me lembro do professor de solos dizendo a gente ia diminuir, o Estado estava querendo diminuir a quantidade de aulas de língua portuguesa e literatura, e a professora de solos dizendo assim, pelo amor de Deus, não, esses meninos, não tem como a gente, porque a gente trabalhava muito junto também, né? Então, o pessoal das edificações, solos mesmo, porque era um trabalho, era um curso técnico de edificações, de eletrotécnica, né, de administração. E eu me lembro do movimento que os professores tiveram junto, pressionando a direção para manter um número de aulas de língua portuguesa e literatura, porque eles conseguiam enxergar uma possibilidade. Essa escola também foi uma escola que foi um trabalho assim, hiper interessante, assim, em que eu participei, que a gente fazia, assim, a gente ia para o pátio na hora do recreio cantar com os meninos, né? Eles traziam violão e tal, então estava todo mundo, o pessoal de administração, de eletrotécnica e tal, e a gente conseguia fazer um trabalho conjunto bom, né? Então, como que isso é fantástico, assim, como isso é bom, né? Como isso traz uma nova visão, né, sobre as coisas, né? Sobre o mundo. Verdade. Eu vou dar uma provocação aqui a Ilma, que ela disse que ela está com segredos com a Irene, que elas discutiram algo hoje no grupo, depois ela vai revelar para a gente o que foi isso que ela escreveu aqui, mas corroborando a fala da professora Regina, algumas questões assim bastante interessantes. Tem um texto de latim, de uma gramática latina, do Napoleão, em que ele cita, e daqui a pouco te dou a palavra, Maria, ele cita um francês que chegou no Brasil para ensinar matemática, e ele dizia, olha, parem de dar mais matemática para essas pessoas no ensino básico e ensinem latim, porque a matemática, eles têm a informação, a questão lógica que está faltando, e o latim vai ensinar a essas pessoas um desenvolvimento lógico que eles não estão conseguindo sair dentro somente nessa lógica formalizada da matemática. Essa interação é muito interessante. Uma situação muito prática, assim, que eu costumo brincar nos coques, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas o professor de física diz assim, a culpa é do professor de matemática, essas pessoas não sabem nada de matemática.
O professor de matemática automaticamente diz, ó, a culpa é da professora de português, essas pessoas não conseguem interpretar nada. Então, de alguma maneira, a gente vai jogando a culpa em alguém, eu acho que é um problema, aí pegando, roubando um pouco a palavra daí, uma questão estrutural, e eu acho que tem a ver com que ambas trataram nessa situação, por exemplo, dessa subdivisão absurda das disciplinas. Eu não vou ficar falando de todas as áreas, mas, assim, até porque não tenho esse conhecimento, mas, por exemplo, no caso da letras, não vou falar que é uma crítica, mas botando um sal no que vocês trouxeram, uma coisa um pouco mais ácida, talvez, eu me surpreendi muito com as divisões das disciplinas, como vocês mesmos trouxeram. Como não trabalhar aspectos sintáticos, semânticos num texto literário? Por que as aulas de literatura são tão afastadas, por exemplo, da linguística, são tão afastadas do estudo da língua? Isso me impactou, assim, durante a minha graduação, muito, porque, no fundo, eu fui já, digamos, auto-orientado, porque eu sabia que eu queria a língua antiga, eu sabia que eu queria trabalhar com textos antigos de Roma, Grécia, e eu sabia que eu tinha uma bagagem, e aquilo me incomodava, assim. Eu acho que, como vocês falaram, um certo alento, uma certa alegria, tanto na fala da Ilma quanto na fala da Regina, eu também tenho, de dizer que, olha, não, peraí, talvez essas regras, um currículo do MEC, um currículo institucionalizado, um modo que nós temos de apresentar um determinado conhecimento, talvez esteja impedindo esses diálogos. E, assim, cabe a nós, é uma alegria ver tanto a Ilma, as atividades dela no CAP, na UERJ, e também a professora Regina trabalhando e mostrando que, não, peraí, essas divisões, elas são artificiais e, na minha opinião, muitas vezes impedem o desenvolvimento social, humano, científico. Eu acho isso muito danoso. Para não falar mais, que eu falo demais, Mariá. Mas estou curioso, tá? Não vai esconder o que vocês falaram hoje, não. Olá, boa noite. Primeiro agradecer, né, a fala das professoras, dando continuidade aí às nossas mesas, né, que tem sido algo muito proveitoso observar, né, as reflexões das diferentes disciplinas e observar também, né, as similaridades nos contextos educacionais. Então, né, uma pergunta para as duas, assim, que me chamou um pouco mesmo de atenção, uma temática que eu sempre, né, eu acabo recorrentemente observando, a gente discute um pouco, que é exatamente a partir de uma proposta um pouco diferente, né, de estudo, de pensar alguma temática. Eu que sou da área de história sempre observo muito isso, né, que a disciplina ela é muito marcada por esse conhecimento, né, de datas, de eventos, de uma linearidade, e o quanto uma proposta de pensar o próprio gênero, né, da escrita historiográfica, ele pode auxiliar muito um estudo, né, uma organização de estudo e uma nova visão ali, né, de estudar e conhecer aquela disciplina. E eu observei isso um pouco também nas propostas que vocês apresentaram, né, de como se referenciar, como trazer a temática para os alunos, como envolver o aluno, como pensar o próprio gênero, né? E isso também me chamou muita atenção sobre o próprio ensinar a estudar, né? A organizar o pensamento, que é uma outra temática que a gente tem observado, assim, que é um déficit considerável na formação, né, humana e propriamente aqui que a gente está pensando no nosso país, né? Não é uma questão, como que vocês estavam colocando, já colocou, né? Não é uma questão de matemática, é uma questão mesmo da lógica. Como é lidar com uma situação como essa? Como é poder, a partir da disciplina de vocês, trazer uma organização de estudo e de pensamento, né? Que isso reverbera na constituição de qualquer humano e profissional, né? A gente não se organizando sobre estudar, como pensar, fica muito difícil você desenvolver no que você qualquer coisa que você propõe a fazer, né? Então, gostaria de ouvir um pouco vocês sobre isso. Espero ter conseguido, assim, sintetizar um pouco.
Ilma, Regina, Ilma? Tá. Quer falar, Regina? Então fala. Não, pode ir você primeiro. A sua pergunta é muito difícil, né, de ser pensada, justamente por esse esfacelamento, né, de cadeiras de matemática, de história, de não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que seria uma pergunta simples se a gente parasse para pensar no porquê da escola. E aí eu tenho participado de um grupo de estudo da pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, e a gente fala sobre um pouco do que essa linha de estudo da pedagogia fala, e justamente o Dermeval Saviani fala que o mais importante e o óbvio nunca é dito, né? E essa sua questão não é só de história, é realmente de todas as disciplinas. Eu diria para você que a gente precisa de filosofia, sabe? Do porquê de se ensinar história, do porquê de se ensinar português, do porquê de se ensinar matemática. E enquanto você estava falando, eu me lembrei de que saiu uma lista sobre os 100 livros para se entender o Brasil, e dos 10 livros, né? Eu me lembrei dos três que estavam entre os 4, porque justamente o primeiro livro para se entender o Brasil é esse daqui, dessa moça chamada Carolina de Jesus, que escreveu esse livro, uma pessoa exemplar, porque exemplar, uma mulher, mãe solteira, negra, com 3 filhos de 3 relacionamentos que não deram certo, e que ela arcou com a responsabilidade de ter que sustentar esses filhos, e de como o Brasil, Maria, ele ainda não criou uma narrativa, porque a gente ainda não parou para pensar, né, nessas questões fundamentais, né, que são as veias abertas, aí citando de novo também outro autor, as veias abertas da América Latina. A gente é um país que ainda não criou uma narrativa, sabe? E aí eu também me lembro de G.S. Souza, porque eu tenho lido G.S. Souza por conta das minhas pesquisas, né, que nós somos tão fragilizados, né, enquanto professores, porque a gente não está munido do centro do que realmente importa na nossa profissão e no nosso fazer pedagógico, né, no porquê das coisas, sabe? Não sei se eu te respondi, sua pergunta foi muito difícil, mas é o que eu tenho para te dizer. Maria, também não sei se eu vou responder o que você está perguntando, aí você me diz, mas eu acho que o trabalho da escola é incentivar o aluno a refletir pela sua própria cabeça, quer dizer, desenvolver a autonomia do aluno, né? Eu acho que essa coisa da pesquisa, né? A pesquisa começa no ensino fundamental, lá na primeira série. Quer dizer, você desenvolvendo no aluno a curiosidade, a observação dos fenômenos e da relação entre os elementos, né, do mundo. Pensar nas estruturas, nas relações, mas também fazer o aluno sugerir, provocar o aluno a observar as coisas do mundo. Então eu acho que, em vez do professor, que é muito comum, né, o professor dar a resposta, quer dizer, vou explicar para vocês hoje o que é sujeito, vou explicar o que né, como é que se organiza, quais são os elementos linguísticos que indicam espaço, trazer as perguntas, né? Então, em vez de dar as respostas logo, o professor pode provocar as perguntas, né? A gente pode apresentar caminhos, a gente pode mostrar uma forma de intervenção, né? Por exemplo, aquele poema, eu sugeri que eles relacionassem palavras em comum. Então, é um caminho de entrada no texto. Aí os meninos começaram a juntar as palavras, a gente começou a avaliar. Essa palavra se liga àquela, né? Por exemplo, abrem-se olhos, não. Está ligado à parede, sim.
as paredes, os olhos se abrem nas paredes. Aí o outro disse, mas abrir o olho indica que não é mais cego, né? Que a parede é cega. Se abrem os olhos, então tem um outro sentido. Então, eles começaram a separar, né, as palavras de acordo com as relações semânticas. Então, seria isso, você provoca sugerindo um caminho, mas quem vai fazer o trajeto são os alunos. Eu acho que é essa a questão. Assim, ensinar a estudar é ensinar a ter autonomia, criar um método de ensino em que a gente provoque a curiosidade, provoque as perguntas, que provoque a reflexão, né? Então, eu estava me lembrando da Ilma, né, falando da importância dos predicadores, então eu me lembro de uma vez, eu acho que o Jean deve ter ouvido já essa história, porque eu achei fantástico, que eu comecei a trabalhar a estrutura da oração e tal, e aí a gente estava trabalhando ainda com período simples, 8º ano, 7ª série na época, né? Então, aí eles observavam que os verbos, às vezes, eles solicitavam, né, um argumento externo, um argumento interno. Ele não falava em argumento externo e interno, mas, por exemplo, se a gente pensasse em dizer, tem alguém que diz alguma coisa. Aí o menino observou isso, né? A gente já tinha estudado como é que se organizam as orações, né? Como é que essa estrutura e tal. Aí ele disse, mas, professora, aqui tem o verbo dizer, né? O verbo dizer tem que ter um complemento, a gente diz alguma coisa, certo. Mas o alguma coisa, né? O que complementa o verbo, é outra oração inteira. Aí eu falei, pode ser. Então, é o quê? Oração objetiva direta? Eu falei, tem inclusive esse nome. Aí eu me lembro, ficou surpreendido, poxa, eu descobri, né, uma construção e tal. Então, é isso, a gente tem que, eu acho que isso vale para qualquer disciplina, né? A gente está falando muito da interdisciplinaridade, mas eu acho que também a gente tem que ter um cuidado, né? Porque existe também um projeto aí de o professor de matemática vai dar aula de física, o professor de português vai dar aula de história. E não é isso de que a gente está falando. A gente está falando que cada área de estudo ele exige assim, um trabalho, né, um estudo, uma formação para que o professor possa oferecer um ensino de qualidade. O que a gente não pode é se fechar nessa especialidade de modo a fechar os olhos para as outras. Eu acho que só professores que estudam aquela área, se aprofundam na pesquisa e que têm gosto pela pesquisa é que pode ajudar o aluno a pesquisar. Então, se eu gosto muito de pesquisar, adoro observar assim, recolher as contribuições que os alunos têm. Quantas questões que me fizeram estudar mais foram os alunos que trouxeram. Quer dizer, quando a gente abre para a curiosidade dos alunos, a gente corre um risco também, né? Porque os alunos vão fazer perguntas que a gente não sabe responder. Mas isso o aluno também tem que perceber que isso faz parte, né, da formação, que o professor não tem que trazer todas as respostas, ele pode também estudar junto, ele também pode procurar junto com os alunos as respostas, né? Então, eu me lembro que eles colocavam questões gramaticais que a gramática não respondia mesmo, aí me fez ir procurar, né, quando eu era professor, e a minha formação na UFRJ era gramática normativa. Mas eu compartilhava com eles as angústias, aquilo ali não funcionava, cara, isso não tem lógica, vou procurar alguma coisa. Eu me lembro que eu fui fazer mestrado em língua portuguesa por causa disso, eu disse assim, não, tem muita coisa aqui que não funciona. Os meninos têm razão, eles não são loucos, né? E aí eles também percebiam que eles não eram loucos. Aí isso me fez estudar mais, então ficar, tem outras possibilidades de dar solução para isso e tal. Então, eu acho que a curiosidade que a gente tem, o nosso desejo de pesquisar, de saber mais, de ouvir, faz com que a gente ouça de fato os alunos. Eles propõem questões problemáticas, assim, realmente, isso aí é interessante, né? Essa pergunta que você fez é muito inteligente. Ela realmente não está respondida ali na gramática, não. Então, vamos lá, procurar outra solução juntos e tal. E aí a gente vai discutindo isso, né, respeitando, né, a inteligência do aluno e tal. Então, quantas vezes um aluno
fica preocupado em fazer pergunta, porque ele acha que pode ser uma pergunta tola, e a pergunta dele puxa, é fundamental, né, para a compreensão daquela área de estudos e tal. Aí eu acentuo, assim, gente, mas que pergunta interessante. Não, essa pergunta aí que você fez, ela ela leva a pensar, não é tola, não, ela tem ligação, tem uma questão aí que pede, né, uma resposta mais adequada, né? Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem que, assim, criar uma forma de, quer dizer, essa mesma relação que a gente tem que ter universidade e escola, né, da curiosidade, cada parte de uma forma igualitária, com o aluno também. A gente tem que ouvir o aluno, ele tem que ser respeitado, o saber que ele traz é um saber importante, né? A dúvida que ele traz também é importante, é com o erro que a gente aprende, né? São os erros, são as inadequações que fazem a pesquisa ir adiante. É quando a gente vê que aquela teoria não dá certo para determinados objetos que surgem, que a gente vai buscar outros caminhos. É esse o caminho da pesquisa. Sabendo lidar com o erro, sabendo lidar com as possibilidades e tal. Então, eu acho que é isso, que quando a gente ensina a pensar, isso serve para qualquer área de conhecimento, né? Ensinar a pensar é abrir a possibilidade da curiosidade, da pergunta, mais do que de dar resposta. É isso, eu acho. Obrigado, professora Regina. É óbvio que eu não vou perder a oportunidade de provocar a Maria, porque as duas perguntaram isso, né? Não sei se estou te respondendo, em algum momento eu vou falar, elas te responderam, mas tentando usar uma de Cobogó aqui, usando a temática que foi feita hoje, em determinado momento, eu acho que ambas falaram, em alguns casos, ao longo do curso, de questões muito interessantes que também não têm nenhum objetivo de resposta. Mas essa ideia de uma experiência com o objeto de estudo, né, com o mundo em si, eu acho que eu sou uma pessoa que sou fascinado com literatura, letras, porque foi uma experiência que eu tive que mudou o meu modo de ser no mundo, mudou o modo de me orientar e assim por diante. Eu acho que esse fascínio, esse maravilhamento, essa coisa, perpassa a gente de um modo, por exemplo, a professora Ilma trouxe justamente o quarto de despejo, e em determinado momento a professora Regina tratando ali de questões que a gramática normativa talvez não resolva, questões em que talvez ali não tenha muita lógica, o que fazer. Então, um livro ali muito interessante para trabalhar a questão do erro, de um erro gramatical, a questão da experiência pessoal. Como que essa experiência, esse ato de escrita, esse ato de se ver no texto, de se reinventar pelo texto, naquele livro é muito curioso. E uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas aconteceu na semana passada, numa turma que a gente inventou lá de monitoria, uma pessoa chegou, olha, eu não sei porque um número multiplicado por 0 dá sempre 0. E essa pergunta, eu acho que a professora Regina coloca, assim, esse olhar que as pessoas trazem, um olhar, às vezes, que você está tão habituado de ver uma determinada resposta e você já tem a regra na sua cabeça, você já tem aquilo sistematizado, e alguém para e pensa, pô, peraí, por que tem essa classificação aqui? Eu não estou entendendo, eu preciso entender. E foi muito bacana ver, e depois eu conversei com a turma hoje, na verdade, eu tinha explicado para a pessoa, e aí depois, hoje, com as pessoas que não estavam, eu disse, olha, quem fizer um argumento vai dar um ponto na média. É óbvio que todos, né, de maneira... quero fazer... Mas tem que estar na matemática, professor? Eu falei, não, do jeito que você quiser, tem que estar na lógica. Escreva, depois a gente vê. Aí umas 8 pessoas tentaram, mais ou menos, 3 conseguiram justificar em texto escrito, outros com um pouco mais de matemática, um pouco mais de formalismo, mas eu acho que essa experiência, essa curiosidade, vocês ressaltaram isso muito bem, também durante a fala anterior, com essa ideia dessa experiência com a literatura, né? Essa experiência com a própria língua, do modo de falar, como nós nos articulamos, como nós nos conhecemos, e aí eu acho que nós temos uma deficiência, né? Novamente caímos não apenas na formação acadêmica, mas no nosso próprio uso cotidiano, né? Como nós, às vezes, não gostamos da nossa própria língua, e eu não vou nem falar dos atos coloniais, né? Que eu venho observando por aí, que me irritam grandemente.
Pessoas preferem línguas de fora do que a nossa, inclusive. Aconteceu isso um caso recentemente, a pessoa falou isso para mim, só um registro. Eu prefiro o inglês do que o português. Eu falei, mas você não fala inglês bem? Como é que você pode, a sua própria língua nativa, você não gostar da sua língua nativa? Então parece que você não gosta de você mesmo. Enfim, me parece. Mas, Mariela, te responderam? Você quer falar mais alguma coisa? Perguntar? Não sei. Não, foi ótimo, foi ótimo. Acho que é isso, é uma dificuldade mesmo, mas é um entendimento da relevância, né, do tema, de estar sempre buscando isso, né? São experiências diversas. Mas obrigada. Aqui temos pessoas, infelizmente a Vivian foi a última que teve que sair, disse a Dolor, obrigado pelos textos de visões, a Fátima também registra que vocês trouxeram questões interessantes, contribuem muito para a formação de alunos críticos, gratidão a Fátima. Há alguma outra pergunta ou passo às considerações finais da professora Ilma e Regina? Tendo alguém? Não? Então, seguindo a nossa ordem da mesa, Ilma, suas considerações finais, se você quiser falar, fique à vontade, agradecendo a sua participação. Muito obrigado. Convicção de que o professor cria um método, sabe, Regina? E, assim, esse método que eu tenho criado, que eu tenho desenvolvido, que é focar no social, e aí eu trago a professora Irene, professora pesquisadora com pós-graduação da Unicamp e Jean, e nós fazemos parte de um grupo que trabalha com essas questões sociais, e que esse é o meu método, sabe? E que esse meu método não vai servir para Mariá, não vai servir para o Jean, e que a gente precisa desenvolver na escola realmente o porquê das coisas, né? Então, ficou para mim aqui a minha percepção de que a filosofia é a base, né, de todo o porquê do ensino, né? E só gratidão, muito feliz, estou aqui segurando o telefone, porque meu computador tá ruim, mas muito grata por essa noite, tá? Obrigado, irmão. Quase ia começar a citar o Noel Rosa aqui, o mundo me conhece na filosofia, mas em relação à questão da Ilma também, vou registrar, nós temos algumas conversas em andamento, ela participará conosco na Feira de Ciências, junto com a Mariá, olha só, vocês ainda não se conheciam pessoalmente, batendo papo, a Mariá do Museu Nacional, nós vamos fazer justamente uma questão do Brasil Imperial, um diálogo sobre o processo de formação da cidade do Rio de Janeiro, com os textos literários, o processo de desigualdade, da criação de desigualdade. E aí, professora Regina, isso nasceu de um aluno do 7º ano, tá? Há um ano atrás, o aluno disse, professor, você estava falando aqui de matemática, como isso tem uma relação com a engenharia. Perto da minha casa, as casas caem. Eu quero saber como a matemática pode me ajudar a que as casas não caiam aqui. Aí nós conversamos, nós fizemos um trabalho ali sobre a questão de enchentes, como as modelagens matemáticas ocorrem, e, enfim, aí ficou aquilo na nossa ideia, e agora junto com a Mariá, junto com a Regina, que não pôde participar hoje, a professora Ilma, com a parte da literatura, nós vamos participar de uma feira de ciências no CAP, tratando desse processo de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, lendo Lima Barreto, trechos de Lima Barreto, para e Policarpo Quaresma. Professora Regina, muito obrigado novamente, as suas considerações finais, agradeço muito a sua participação, por favor. Bom, quero dizer que eu adorei. Foi assim, um encontro assim que eu amei, né? Adorei ouvir a Ilma ler o texto da Conceição Evaristo, de que eu adoro, amo também. Acho que eu acabei eu anotei aqui, eu achei que foi muito acertada as suas escolhas, né? Que a gente tem que trazer outras vozes, né, para dentro da escola. A escola às vezes ela não abre espaço para outras vozes, né? Então e até eu esqueci de te dizer isso, que eu achei que a sua escolha, né, de textos a trabalhar na escola é uma escolha
fantástica, assim, e eu também sinto essa emoção de que você falou, assim, de me sentir tocada e sensibilizada quando eu leio os textos dela, né? Então, já li alguns, eu já li o Alho d'Água, né? Então, assim, também esse sentimento que você fala, realmente toca a todos nós, né? Mesmo que a gente não... Eu acho que essa também é uma grande questão da literatura, ela faz a gente sentir também num outro lugar, que não é aquele lugar que a gente, às vezes, está. A gente também tem que saber se sentir no outro lugar, no lugar do outro, daquele, né, que tem outras questões, né, outros apelos, outros sofrimentos, né, outras dores. Então, aí eu fiquei muito feliz, adorei ouvir aí o meu trabalho que ela faz com os meninos, né? Sempre, e adorei a conversa aqui com vocês, eu fiquei muito feliz mesmo, vocês não têm noção de quanto. Né? E sempre lembrar, né, desse trabalho com a escola e tal, com a escola fundamental, é muito gratificante para mim. Porque eu vou dizer a vocês, eu adorei trabalhar com os alunos de todas as... Eu trabalhei desde da alfabetização, pré-escola, eu trabalhei com uma pré-escola, eu trabalhei com 25 alunos de 4 anos numa sala no município do Rio de Janeiro. Vocês não sabem o que é isso. Crianças de 4 anos têm pouco tempo de que elas ficam paradas fazendo um negócio, foi uma loucura. E trabalhei com todas as séries, aí foi um prazer enorme, eu me divertia muito com os meninos, então, assim, toda vez que eu lembro desse período também me faz feliz, eu quero dizer a vocês. Quando eu tive 3 filhos, um atrás do outro, né? Aí as pessoas diziam, mas não sei como é que você consegue lidar. Eu falei, gente, eu já dei aula para 24 alunos de 4 anos, 3 é moleza. Eu tiro de letra e tal. Mas mas sempre foi uma experiência, para mim, muito grata. Então, eu sempre lembro com muita saudade, com muita alegria desse período. Né? Eu sei que hoje eu estou há muito tempo fora da escola, então a gente tem que ouvir mesmo. Eu ouço também os meninos, né? Porque o Jean sabe, né? Quando eu trabalho o nome da disciplina é Língua Portuguesa e Ensino, né? Ensino de língua portuguesa, na verdade, aí eu sempre pergunto a eles, como é que está lá agora? Porque, na verdade, tem muito tempo, né, que eu já trabalhei mais anos no ensino fundamental e médio do que eu estou trabalhando no ensino superior, né, porque eu trabalhei 24 anos e meio, concomitantemente eu trabalhei uns anos no ensino superior e no ensino fundamental durante um tempo, e eu ainda não tenho 24 anos e meio de ensino superior, então eu trabalhei mais anos com o ensino básico, mas há muitos anos eu estou fora do ensino básico, e aí os meninos vão mudando, né? As formas de trabalhar vão mudando. Na época que eu trabalhava, não tinha essa tecnologia, a gente não tinha internet, né? Então, tudo muda, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender e ouvir da experiência que vocês têm, né? E sempre que eu ouço, eu fico feliz, assim, aprendo muito. Obrigada aí por você me convidar, Jean, eu assim, amei, adorei mesmo a experiência, fiquei muito feliz. Bom, professor, agradecemos muito. Eu confesso que eu ainda estou tentando respirar, estou faltando pernas e ar, mas em algum momento ainda vou te perturbar sobre matemática, linguagem, sintaxe, todas as questões lá, Dostoiévski, misturado com Bakhtin, de curso. Estamos reservados, mas, enfim, tem uma série de outras questões, mas deixamos isso de lado. Novamente, agradecer a vocês. Eu acho que, no início, caótico, mas eu acho que faz nos refletir para memórias e esquecimentos, como a professora Ilma nos trouxe. E eu acho que a questão muito importante é que, mesmo com as nossas desorganizações institucionais, mesmo com os momentos que estamos vivendo, as coisas vão passar. Nós, com as nossas experiências, com o nosso convívio, com o trabalho conjunto, as coisas melhorarão, mesmo com pessoas que tentam nos calar, pessoas que tentam nos invadir e, de certa maneira, nos silenciar. Então, acho que hoje foi um grande exemplo de que as coisas ruins também passam, elas não ficam, e repito o que já foi ecoado, a literatura nos salva.
ela nos cura, nos liberta, nos faz, como foi dito do Bogodó, ela também pode nos prender, mas ela também abre muitas janelas, muitas perspectivas, e eu agradeço a vocês duas pela experiência que vocês tiveram no ensino básico, pelas experiências hoje acadêmicas de vocês e pela conversa. Então, encerro a gravação e agradeço muito a vocês. Muito obrigado. Bom?